Olá, hoje no Papo de Engenharia, estamos com o nosso amigo de longa data, Eliomar de Souza Coelho, engenheiro civil, né, de carreira. Ele foi vereador eleito, teve 7 mandatos consecutivos a partir de 87, foi deputado estadual a partir de 2015 e vai contar um pouco da sua trajetória aqui no Papo de Engenharia. Agradeço a presença, muito obrigado. Mas antes de começar, o Marcão vai falar um pouquinho sobre quem é os nossos apoiadores. Eu primeiro tenho que Sempre. sempre elogiar quem está sendo entrevista, né? Eu tava Ele é me lem- apaixonado pelo senhor. eu sou apaixonado pelos. Não, Eliomar tem passagens com o Eliomar assim, boas, ótimas. Sim, Ele talvez não lembre, mas eu tenho. Eu começo na vida sindical com o Eliomar, na questão da qual ele é professor, doutor, o PhD, mestre. O Eliomar é isso tudo na área urbana, na discussão da política urbana. É o primeiro cara. é especialista. É o primeiro cara que eu via discutir dentro da Câmara dos Vereadores sobre política urbana. Primeiro cara. E quando ele falava sobre política urbana dentro da Câmara dos Vereadores, que ela ali agora mudou para outro endereço, todos eles ficavam calados esperando qual era a decisão do Eliomar para acompanhar. Só não acompanhava a decisão do Eliomar aqueles que eram adversário político dele. Então, eu conheço o Eliomar em 95, que eu conheço o Eliomar. 95. Eu vou contar essa história, que ele está se candidatando à reeleição e nós fomos visitar, ele me chamou, passou lá em Olaria, ele é um amigo dele, eu moro em Olaria até hoje, ele mora em Botafogo até hoje, e nós fomos numa comunidade a qual ele queria fazer, ele não lembra disso, mas eu lembro, a comunidade que ele queria fazer uma limpeza de um riacho, ou de um rio, ou de uma vala, que quando chovia muito, transbordava na casa toda, e depois ele conseguiu isso, reto escavadeiro, essas coisas todas. Esse Eliomar. Fui indicado pelo Sindicato de Engenheiro, que é Eliomar. Eliomar é diretor do Sindicato de Engenheiro desde a época da derrubada da ditadura no sindicato, junto com o Jorge Bittar e outros excelentes engenheiros que trabalharam nisso. O Eliomar vai para o Conselho Político Urbana, o sindicato me convida, mas convida Eliomar vai para política. E aí começamos a minha vida. Eu fui suplente do Eliomar lá no Conselho Político Urbana durante 2 ou 3 anos, 2 anos, 1 ano e meio, porque logo depois ele é candidato a vereador de novo, ganha, e aí eu passo a ser o titular. Mas aprendi com ele como é que se disputa a questão política dentro de um conselho em que é representado com empresários, pessoal da favela, uma representação diversificada. Bom, mas vai contar a história dele, vai contar essa história dele, e daí, essa história que eu tenho que ele Eliomar, depois vamos direto. Aí, vários votos nele, festas. Aí, pô. Eliomar, nós temos aqui algumas pessoas que colaboram com a gente para fazer esse podcast. Um é o IBEC, do Instituto Brasileiro de Engenharia de Custo, que é do meu amigo Paulo Dias. Você conhece o engenheiro Paulo Dias, que é do Instituto Brasileiro de Engenharia de Custo. Conhece, Paulo, lá de Niterói. Grande figura, ele ajuda a gente aqui. Quem quiser fazer curso lá no Instituto Brasileiro de Engenharia de Custo, liga para lá, fala com o Bruno, diz que ouve, vê o Papo de Engenharia e tem até um desconto numa bolsa boa lá. E o patrocinador é o ABRAIP, Associação Brasileira de Inspeção Predial de Gás nas empresas de gás residenciais e comerciais. É do meu amigo Jorge Omar. Essa ABRAIP é onde estão todas as empresas que fazem inspeção predial de gás, estão ligadas à ABRAIP. E o Contec Engenharia é uma de consultoria de elevador e diversas outras coisas da engenharia, que é do meu amigo Barata. Barata é também um dos patrocinadores aqui do nosso Papo de Engenharia. E o Papo de Engenharia é o que a gente faz aqui. Estamos aqui fazendo o número, Barata não lembra, mas eu estava contando, no 70 e alguma coisa que eu estou fazendo. Já tem quase, vamos fazer 1 ano fazendo o Papo de Engenharia, que passaram aqui grandes pessoas. O último aqui nosso foi o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, que foi seu colega lá na Câmara dos Deputados, na Câmara Alerj, aqui do Rio. Bom, vai, Barata. Vamos lá. Muito obrigado pela presença. A gente começa sempre um pouquinho lá atrás. Por que o Eliomar optou por ser engenheiro?
por que que te motivou a ser engenheiro na época, e depois a gente vai entrar na vida parlamentar. Mas conta um pouquinho para poder mais incentivar essa garotada aí que está chegando aí. Por que que você optou pela carreira da engenharia civil? Seu pai era engenheiro, sua mãe era engenheiro? Não era, né? Era? Não. E aí, como é que começa a sua história lá do Ceará, de nasceu? Bom, primeiro eu quero agradecer Muito o convite, entendeu? Eu considero realmente muito importante programa desse tipo, onde a gente possa falar da engenharia e do compromisso da engenharia com a sociedade. Eu acho que isso é uma coisa muito importante e que vocês estão praticamente com esse programa aqui fazendo a apologia e mostrando a importância da engenharia na vida Perfeito. das pessoas, para melhorar as condições de vida E das trazendo pessoas. as pessoas importantes da engenharia. E acaba sendo um registro histórico. Claro. Bom, na minha época tinha 3 carreiras que eram desejadas por todos, né? Era medicina, advocacia e engenharia. Quem gostava de letras, isso, aquilo, geralmente fazia o clássico. Do clássico ia para direito, né? Quem gostava de matemática ia para o científico. Eu sou da época do científico. Sim. Sou da época que existia primário. Depois do primário tinha o ginásio. Depois do ginásio tinha o científico. Daí era que entrava a universidade. Né? Da nossa época, isso. Mudou há pouco tempo. Então, o que acontece é o seguinte, engenharia, desde o início, é aquela profissão que me encantava. Porque você era bom em matemática? Era também? bom em matemática, sabia fazer as continhas direitinho, isso, aquilo. Sabia né? somar, dividir, multiplicar, subtrair. Então, é isso aí. E aí, o que acontece é o seguinte, você sabe que ultimamente eu trabalhei na construção de um manual de fiscalização de obras públicas de engenharia. Quer dizer, ultimamente. Então, a engenharia eu nunca me afastei. Embora tenha tido esse interregno que não é pequeno, é grande, na questão da política, mas na política, como o próprio Marco Antônio falou, quer dizer, eu trabalhava de forma prioritária a política urbana. Mas você começa lá na escola de engenharia, como você entra, você começa lá no Ceará, você veio para Brasília. Eu sou aquele pau de arara legítimo. Legítimo. Passava um caminhão, Caminhão, você veio no pau de arara, você veio no caminhão. trepava em cima, na próxima cidade eu descia. Passava outro caminhão, subia na próxima cidade. De maneira que... Aí você veio pulando de caminhão em caminhão. De caminhão em caminhão até chegar no Rio de Janeiro. Né? Não, mas você passou por... Você formou aonde? Não, eu... Chegou no Rio primeiro? Comecei estudando numa escola pública de agronomia. Lá no Ceará ainda. No Ceará, na cidade de Lavras da Mangabeira. Lavras da Mangabeira. Tinha essa escola de iniciação agrícola. Depois, era só 2 anos, aí depois de 2 anos, ou você vinha para o Rio de Janeiro, ou você tinha uma escola na Paraíba, isso, aquilo, e eu era o único filho, minha mãe viúva, eu o único filho homem e o mais velho. Então, nem pensar Quantas irmãs você tem, olha? Você tinha ou você tem? Tinha 2, e uma já está na pátria espiritual, ainda tem uma Bom, aí. aí você... Daí eu fui de Lavras da Mangabeira, fui para Fortaleza, onde eu terminei o ginásio e fiz o científico. E fiz 1 ano de física no Instituto de Física do Ceará. Foi logo quando começou, eu tenho a impressão que eu inaugurei. Eu inauguro, vejo que eu inauguro as coisas. Porque você já não tem tempo de ver, você é fundado. Foi fundado. De lá, aí eu vim para Brasília. De Brasília eu fui para São Paulo. De São Paulo eu vim para o Rio de Janeiro. Então o caminhão passava, eu trepava em cima. Mas aí você entra na escola de engenharia onde? Eu fiz escola de engenharia na UNB, na Universidade de Brasília. Eu sou da primeira turma de engenharia da UNB. Uma excelente faculdade. Foi criada pelo nosso... Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, era professor Darcy Ribeiro. Era ministro da Educação. Quando eu cheguei na universidade, o reitor era Darcy Ribeiro, mas logo depois ele saiu, porque ele foi para a Casa Civil, e então entrou o Anísio Teixeira.
Idolatrado até hoje, a É. gente na educação. A UNB é a minha escola de formação cidadã. Né? É ali onde eu realmente vi Aprendeu. um outro mundo e, ao mesmo tempo, afirmando a minha opção. É este mundo que eu quero. Então, ali se escolhia o lado. Eu escolhi o lado. Legal. E por esse lado escolhido E é que ficou até você hoje. termina entrando também na política, Mas lá você se forma como engenheiro civil. como engenheiro civil. Civil. A minha especialidade é estrutura. Chegou- Fiz estruturas. Estruturas. É. Chegou a dar aula lá? Não. Não, chegou a não ser Não, professor. terminei o curso. Aí o que Mas como é acontece é o seguinte: a questão da política. É porque você tem uma trajetória dentro da escola. No fundo, Dentro da escola de engenharia. desde pequeno que eu faço política. Sim. A política, né, é um negócio interessante. Já nasceu com você. Meu pai não era engenheiro, meu pai era mostra de obra. É minha jovem. Eu me lembro dele trabalhando na obra e eu levando na hora do almoço O almoço Na dele. marmita. a comida, marmitazinha para ele, isso e aquilo, né? E minha mãe é parteira. Então eu sou de uma extração, digamos, simples, né? Não sou filho de nenhum coronel do Nordeste, não. Aí na escola de engenharia você Mas faz aí uma aproximação não, política. o que eu quero dizer é que no primário, Não. que a gente fazia, a primeira coisa era primário, né? No primário Você eu já fazia política lá dentro disputei Associação do... não, ser orador no da final turma. do curso. Assim. Depois no ginásio disputei. Então eu fui orador da minha turma no ginásio. No científico eu concorri, mas não ganhou. eu não ganhei. Eu fiz CPR. No CPR eu fui orador de turma, que era... Quer dizer, você era uma então, liderança. Estava se constituindo. claro. Você nem sabia, estava constituindo a liderança. Na própria universidade, tanto em Fortaleza, no Instituto de Física, quer dizer, eu fazia política também, já fazia política. Quando eu cheguei na Universidade de Brasília, aí fazia Aí, política. já era Eu fui natural. secretário de diretório, depois fui presidente de diretório, aí depois virava, a turma até dizia que eu era o coronel da engenharia, né? Porque então quem eu indicava que era eleito, isso aqui. A história golpe militar. Fui presidente, primeiro vice-presidente, quando veio O golpe militar. o golpe, eu era primeiro vice-presidente da FEUB. FEUB? A FEUB era como se fosse era a entidade máxima dos estudantes universitários de Brasília. Em Brasília só tinha a universidade. Então era a Federação dos Estudantes da Universidade de Brasília, era a entidade máxima. Né? Eu era primeiro vice-presidente, né? E, é claro, aí terminei o curso, vim para o Rio. Mas você entra na luta política ali contra a ditadura. Tudo. Inclusive... Chega a ser preso, chega a ser... Fui preso. Não, mas em Brasília? Em Brasília. Em 64, ali realmente... a gente praticamente teve que fazer política quase que na clandestinidade. Quando a última eleição eleita dentro da Universidade de Brasília para a FEUB, quer dizer, o candidato a presidente aí eu participava de uma chapa, eu era primeiro vice-presidente dessa chapa, segundo vice-presidente dessa chapa era um aluno de arquitetura que hoje é um artista plástico aqui do Rio de Janeiro, Chico Chaves, entendeu? E o presidente era o Prats. Essa chapa derrotou exatamente, é uma chapa que concorria conosco, que tinha na sua presidência como candidato o Ernestino Guimarães. Então, eu sou... Então, é claro... Quando veio a rebordosa mesmo, em 98... Mas você se forma em quando? Você se forma mesmo 69. Você forma em 69. Aí você veio para o Rio. Aí fui para São Paulo.
para São Paulo Pra São trabalhar. Paulo, porque Trabalhar ou a fazer novidade, eu sempre gostei das novidades. A novidade era metrô, eu queria trabalhar no metrô. Fui para São Paulo e não conseguia, porque não existia naquela época, tinha uma decisão do governo de não assumir ninguém. Né? Quer dizer, não tinha concurso, não tinha nada. Nem estágio, nada. Mas você estava formado? Não, né? aí eu já estava formado, aí fui trabalhar em Cubatão. Cubatão. Aquelas Numa empresa de carbocloro, na carbocloro. E eu era responsável exatamente, era uma construção nova que estava se fazendo Era nessa uma planta industrial carbocloro. que estava fazendo. Era ao lado de Santos, né? Eu sei, Tanto que... Então, aí Ficou lá até quando? fiquei lá mais ou menos um ano e pouco, porque a empresa era de São Paulo, era Estapal, Estaqueamentos Paulistas. Sim. Então, eu era quem coordenava o trabalho das fundações, da ampliação da carbocloro. Né? E aí, terminando, aí eu Aí fui para ficou um São ano Paulo, lá, que era aí onde voltou ficava. para São Paulo. Porque eu ia para São Paulo. E aí eu sentia um pouco deslocado no negócio de fundações, né? Porque o meu negócio era estruturas. Aí entrei num escritório de estrutura, que inclusive fazia obras para CSN aqui, esse Esse aí do escritório, Prado Júnior, Volta Redonda. em Volta Redonda. Aí de lá terminou eu vindo para o Rio de Janeiro. Aí você acabou que lá veio para o Rio de Veio Janeiro, pro veio Rio para a de cidade Janeiro. do Rio de Janeiro mesmo. Cidade do Rio de Aqui Janeiro. você chegou, foi fazer o quê? Nada. Não, engenharia também, né? Trabalhei na CECIS, essa empresa não existe mais. Era uma empresa de cálculo de estruturas de concreto armado e protendido. Né? Aí eu fui para Hidroservice. Era também uma empresa de consultoria. Era Hidroservice, que era ali perto Rua Moura Brasil, ali perto do Fluminense, né? De lá eu fui para Vale do Rio Doce. Você foi trabalhar na Vale. Aí fiquei 19 anos na 19 Vale. anos, né? 19 anos. E aí, como é que. Mas de qualquer maneira, você faz uma liderança na Vale de engenheiros lá, né? Começa a liderança. Claro, então, porque aí começa os movimentos de. Mas você está na Vale Rio ou está na Vale. Porque a Vale era nacional, né? Vale. Você estava no Rio, na Vale aqui Estava do no Rio, mas a Vale no Rio era que comandava tudo. É. Né? Então, começava um movimento das reivindicações dos empregados da Vale do Rio Doce e aquilo automaticamente. E aqui pertinho, né? Era ali na Vale. Onde agora é Furnas e Eletrobras. Era ali. Eletrobras é agora. Era É a loja, na esquina Caló, ali é. OAB. É. Não, é que Ali Rio não, México. tem a Vale Rua funcionava México? ali. Não, não. Depois, Não, agora México não, México Graça não. Aranha. aí depois Graça Aranha. Graça Aranha. Graça Aranha com a loja, né? Bem na esquina. Exatamente. Na Santa Luzia. Então- Você ficou ali 19 anos trabalhando na empresa. Trabalhei e realmente fui mandado embora por questões políticas, né? Porque você liderava grupos. Eu liderava o movimento de reivindicação dos trabalhadores da Vale do Rio Doce, e é claro que ali você já ficava na mira dos Ficava empregadores. avisado, Aí eles te mandaram embora por causa disso. Mandaram embora, peguei uma briga danada, mas perdi a briga no final. Na justiça, perdeu? Né? Teve briga na justiça? Perdi. Mas você, como é que você vai para o Sindicato dos Engenheiros? Porque aí você aí vai é fazer claro que- a retomada do Sindicato dos Engenheiros. Eu, sempre quando tinha movimento de reivindicação dos profissionais da engenharia, quem representava os engenheiros da Vale do Rio Doce era eu, exatamente no movimento sindical. Porque no fundo, o que acontece é o seguinte: como é que surge a nossa participação no Sindicato dos Engenheiros? Surge porque o Clube de Engenharia tinha como presidente um cara que tinha sido até caçado por corrupção, um negócio desse tipo. E ele usava o Clube de Engenharia, a presidência, exatamente para tentar se livrar daquela cassação dele. Fugir disso. Cassação, não lembro o nome dele, mas era isso aí. Então, nós começamos primeiro veio a eleição de 78. Nessa eleição de 78, aí eu fiz a campanha Raimundo de Oliveira e Modesto da Silveira. Deputado federal. Raimundo de Oliveira, engenheiro.
Ex-presidente do clube também. Isso. Foi presidente do clube depois aquele, mas, entendeu? Era Aí você fez a campanha do Eu coordenava, campanha? junto com outras pessoas, coordenava um comitê de engenharia. E o Raimundo veio pelo Partido Comunista ou não? Não. Naquela é MDB, né? Era MDB. Mas ele vinha pelo Partido Comunista naquela Não, época. Não chega a ser isso. não chega a ser isso, não. Eu tenho a impressão que o movimento dele era outro. Mas nós tínhamos um comitê em Botafogo. Esse comitê, eu era o coordenador, e era um comitê que fazia a campanha do Modesto e do Raimundo de Oliveira. Para deputado federal. Eles são Deputado eleitos. estadual. Deputado Estadual. Bom, terminado a eleição, então terminado essa eleição, é claro que você começa a fazer parte já da política da cidade do Rio de Janeiro, e nesse segmento engenharia, né? Que era onde a gente tinha penetração. Então, vamos começar a trabalhar a organização dos engenheiros para que realmente, como profissão, passe a ter uma determinada interferência na vida que a gente ajudava a construir, né? E aí você se une com um grupo de E aí engenheiros. nós usamos um grupo, primeiro começamos tentando ir para o sindicato. E o sindicato era uma coisa fechadíssima. O sindicato tinha Laviola, que era o presidente, tinha sido secretário do Lacerda. E nós resolvimos ir lá. E a gente era fazer um acordo maltratado, né? Porque a gente queria utilizar pelo menos o espaço para a gente discutir algumas questões relacionadas ao exercício da atividade de engenharia, isso aqui. E o Laviola expulsava mais ou menos. Depois terminou aceitando, mas é assim, uma vez por semana, à noite, entendeu? E aí depois eles pediram os nossos nomes para fazer parte de uma chapa, que era Renovação, né? E pegou aqueles nomes, mandaram para essa o nome deles foi mandado todo por serviço. Muitos deles foram presos. A Marilita, Arturo Robino, Sidão. Marilena, Sidão. Marilita. A Elzinha. Elzinha, tudo isso. Todo mundo foi preso. Tudo foi. O Laviola que aguentou todo mundo. Que estava na chapa. Foi que aguentar. Bom, e aí você... Bom, aí não consegue ali eleger, o que você faz? Aí a gente vem para o clube de engenharia também, né? No clube de engenharia também a gente era, uma vez, a gente era praticamente aconselhado a não usar o espaço. Bom, aí veio 1980 mas de qualquer maneira a gente resolveu fazer um trabalho de organização dos profissionais da engenharia. Isso daí, rapaz, era um trabalho, porque primeiro que engenheiro não queria saber de sindicato. Sindicato é coisa de trabalhador, de operário, não é coisa de engenheiro. Engenheiro é o clube de engenharia, né? A elite, né? Mas até hoje isso, né? Até hoje. Pois é, mas aí de qualquer... A classe do engenheiro é conservadora pra caceta, né? Muito. Então, de qualquer maneira, a gente fazia um trabalho, você era engenheiro, fazer um trabalho de convencer você a se sindicalizar. Mas você também não queria dar um prego numa barra de sabão. Então, a gente fazia tudo. Pegava sua identidade, preenchia a ficha, levava, entregava, fazia tudo. Então, você tornava-se sindicalizado. E isso daí foi um movimento que foi crescendo de organização, e principalmente nas empresas estatais. Tinha muito, né? Muitos naquela época. As empresas estatais, então, praticamente eram empresas estatais. E era gente que não acabava mais, né? Furnas. Não era Eletrobras? Eletrobras. Eletrobras, Light, tudo. Petrobras, entendeu? Ou seja, onde tinha engenheiro, a gente entrava, fazia o trabalho de organização, e a gente foi crescendo. Quando chegou no próximo pleito de renovação do sindicato, aí nós construímos uma chapa. E quando chegou no clube de engenharia também, a gente não constituiu uma chapa,
mas a gente conseguiu colocar 2 representantes do nosso movimento no conselho, Sim. que foi o Bitar e o Diomedes. Sabe quem é o Diomedes? Sim. Diomedes Cesário da Silva, né? Era o Bitar e o Diomedes. E fizemos uma chapa, Bitar na cabeça, né? Mas aí precisa de Lá Lá no pro sindicato. Lá sindicato. pro sindicato. Fizemos essa chapa, isso, aquilo, e ganhamos. E deu, o Laviola ficou lá, não sei quantos anos, 18 anos. Ficou muito tempo. Mas aí Aí vocês tiraram e assumiram. assumimos direção o do sindicato e começamos todo um trabalho de discussão da engenharia. Agora, tinha um a trabalho lá que você fez, você vai lembrar, que era uma assistência técnica. Não, o que Sabia acontece disso? Ele fez uma assistência técnica. era uma comissão técnica de apoio às comunidades. Isso 1981, 82. É. Você tem mais de 40 Isso aí, o anos. que acontece é o seguinte, que a gente queria... Porque o movimento sindical realmente estava em ascensão. Tava mesmo. A gente tem uma relação estreita, por exemplo, com o Sindicato dos Médicos, relação estreita com o Sindicato dos Jornalistas, era a CAO, era o Chabo, entendeu? Na medicina. Ou seja, a gente tinha realmente... E Uma força política a muito gente grande. queria também entrar na construção de uma relação com as comunidades. E essa comissão de apoio técnico às comunidades, eu ia, nos finais de semana, fazia visita por solicitação das comunidades do problema de engenharia que existia lá. Então, eu ia com esse negócio que o Marco Antônio falou. Quer dizer, ia, então a gente conversava com as pessoas, tomava conhecimento do problema e a gente fazia uma espécie de um parecer técnico sobre aquele problema. Aí, ou seja, era respaldar tecnicamente aquela comunidade, porque se não tivesse esse respaldo técnico, no contato com as autoridades enrolavam o palavrório lá que eles não entendiam direito, dizia que estava resolvendo a situação e não estava resolvendo nada. Aí aquele relatório sustentava uma reivindicação da sociedade. Era para legitimar, você tinha a tua reivindicação tecnicamente legitimada. Sabe que isso até hoje eu estava num seminário com o Cid Menezes do CAU e o CAU continua reivindicando essas coisas da necessidade de se fazer assistência técnica a pessoal de baixa renda, que é muito... O CAU faz inclusive essa engenharia técnica... aí terminou, por conta disso, a relação minha com as comunidades aqui. Ele chegou às eleições, todo mundo achava que eu tinha vereador da cidade do Rio de Janeiro. Aí você entra na política através desse trabalho. Através desse trabalho. Entra na política, então... Aí você é eleito em 80 e... Não, eu fiquei na primeira suplência. Da Benedita. Da Benedita, né? Aí nessa época, é isso que eu falei, né? Era de 6 anos o mandato de vereador. Só que 4 anos depois teve a Constituinte, Benedita se candidatou para a Constituinte, foi eleita, eu era o primeiro suplente, assumi 2 anos. Depois me candidatei, fui eleito. Aí na próxima eu já não fui eleito. Aí depois peguei uma eleição, mas não deixou mais de ter de ser eleito. Quando você foi eleito na primeira vez, você estabelece uma discussão, um patamar de discussão política que eu acho interessante, que é essa questão da reforma urbana. Da reforma urbana. Tem um panfleto meu, muito bem trabalhadozinho, isso, aquilo, que é uma fotografia de um casebre, isso, aquilo, e já está lá a política... Por que você acha que era essa a tua discussão? Por causa desse trabalho que você fez no sindicato, e aí você estava buscando a reforma urbana, a nível de a gente tentar habitação para o pessoal de baixa renda, que é reivindicado até hoje? É porque o que acontece é o seguinte, políticas voltadas para a cidade tem tudo a ver com o exercício da nossa profissão. Como é que você vai discutir a política de saneamento para a cidade do Rio de Janeiro? Como é que você vai discutir a política de transporte? Como é que você vai discutir a política de habitação? Como é que você... Entendeu? São políticas que fazem a cidade e, na cidade, as condições de se viver nas cidades.
né? Então, isso daí tem tudo uma relação Engenharia. estreitíssima Com a engenharia. com a engenharia. Mas você consegue popularizar essa discussão tão grande que você se torna um líder disso. Pois é. Você se torna um líder. Eu, quando cheguei lá, você era a liderança maior. A imprensa, dessa por discussão exemplo, política. se referia a mim como se fosse urbanista. Eu não sou urbanista. A minha formação é de engenharia, né? Mas como engenheiro, tenho todas as condições, entendeu? E De preparo fazer essa suficiente De preparar esse necessário trabalho. para trabalhar a questão das E Leomar políticas. faz uma discussão disso. Fiz um livro, eu Fez tenho um livro, entendeu? Reengenharia na cidade. Reengenharia na cidade. Reengenharia na cidade. Devia ter trazido ele pra gente mostrar aqui, que ele deve estar por... Será que Eu devo ter um só, rapaz. O resto tá- Mas está vendido. foi vendido na época. Na época aí no. Me diga não uma produziu coisa, mais. Tantas cópias. Ele fez uma coisa só uma coisa do mandato dele, isso foi do mandato. Mas me diga uma coisa que você discutia isso, que me parece que é atual pra caceta, que é a questão da espacialidade. Lembra que você falava da espacialidade da cidade? Que a cidade... Lembra disso? Claro, Fala um claro. pouco sobre isso. Claro que é o desenvolvimento. Bom, mas de qualquer maneira, por exemplo, aí começou também a questão do PT. A construção do Partido dos No Trabalhadores. Rio de Janeiro. Né? No Rio, mas era a construção, tinha negócio da COTAC, a gente como movimento sindical participava da COTAC, né? Que era todo o movimento de preparação para você, que desembocava exatamente naquilo que a gente tem hoje, entendeu? O Partido dos Você Trabalhadores. é um dos fundadores do PT. Sou um do Rio, pelo menos. dos fundadores, do fundador mesmo Do PT. do PT. Eu talvez não tenha participado de uma única reunião que teve Taboão da Serra, que foi a primeira reunião. Mas depois fui na cidade mineira, eu já participei, aí a gente participava. Mas quando você foi eleito vereadora, foi eleito pelo PT? Pelo PT. PT. Pelo PT. Então, nessa época, quem discutia política na questão da engenharia era eu e Zezéu, Zezéu. que era vereador Falecido. Na Bahia. Na Bahia. Que depois virou deputado federal. O projeto Ele tem um projeto. A lei, tem uma lei. de fiscalização, Assistência técnica. assistência técnica é dele, É dele. do Zezéu. Zezéu. Assistência técnica assistência técnica para você fazer comunidade, fazer assistência técnica de engenheiros e arquitetos à comunidade. Então- É que a lei é até federal, mas depois ela não desceu. Pois é, então só existia no Brasil 2 vereadores que discutiam a questão da política urbana, porque o Zezéu era arquiteto. Mas era um trabalho honorífico, vocês faziam. Não, mas ele era vereador já nessa época. Não, sim, mas se o sindicato quisesse fazer um grupo de engenheiros, era por conta de querer ajudar, não para receber alguma coisa. Não, para receber. Não tinha regime. Quando ele vai ser vereador, aí eu acho que você cria esse tipo de estrutura. Que quando eu vou participar, contigo, você tem um Porque núcleo de aí reforma urbana. a gente já participava aí, por exemplo, no Sindicato dos Engenheiros, a gente já participou do Conselho Político do Urbano. Município de Política Urbana. E participava também do Fórum Nacional de Reforma Urbana. Por conta do Fórum Que era CUT. Nacional de Reforma Urbana, eu fui para Istambul. É verdade. Foi a primeira Reunião, né? a primeira Habitat? Não, Habitat, a Habitat. primeira aliás, foi a segunda, fazia 10 anos, não é, que tinha existido a conferência da ONU, o Habitat, e 10 anos depois foi essa. E eu fui representando exatamente o Fórum Nacional de Reforma Urbana. Mas aí você é uma referência aqui da reforma urbana no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Você cria uma discussão, lembra? Ele criou um grupo, eu estava participando, estava lá, ele tinha a Cristina, tinha uma outra menina e um advogado, que eram os caras que tocavam. Fátima e um advogado que eu não lembro o nome. Uhum. E tinha a Dona Márcia, da Fanri, que falecida. Isso. Dona Márcia. Tinha o Hassan, da família Hassan, o arquiteto Hassan e a mulher dele, Letícia é viva. Tínhamos mais quem? Várias outras pessoas discutiam reforma urbana no Rio de Janeiro. Você lembra, Leomar? E é claro que a gente começou a fazer construir uma relação mais próxima com o IAB,
com o CREA, com a CAEG, entendeu? Quer dizer, o negócio Ele foi crescendo o e... negócio no fundo, era a gente ter nas mãos um instrumento de legitimidade da nossa intervenção nas questões da cidade do Sim. Rio de Janeiro. Perfeito. Era isso que o objetivo, o E tempo você todo foi esse. você se lembra que você era uma referência dentro do plenário Porque fui presidente, presidente da Comissão de Assuntos Urbanos. Mas depois tinha uma turma que descobriu que aquilo dali dava dinheiro, não sabe? Ah, é? Os empresários é bom falar, pode falar, né? Ah, é Os empresários da construção civil naquela época. Aí, conclusão, aí eu não dancei. Deixou de ser. Até hoje ela é uma das comissões mais disputadas. Porque tem um grupozinho que fazia. O projeto atendia exatamente a incorporação imobiliária, Atendia o especulação imobiliária, e com isso daí Que não era o nosso intuito na recebia época. alguma coisa, né? E você não podia provar, mas todo mundo sabia que aquilo existia, esse tipo de prática, né? E é claro que aí, por exemplo, em 1990, não é? Vem 1988 vem a Constituição, nova Constituição. Nessa Constituição, antigamente, quando se chegava ao tratar dos municípios, da lei orgânica dos municípios, era um capítulo da Constituição Federal. Na Constituição de 88, não. O município passou a ter autonomia administrativa, financeira, política. E o solo urbano do município ficou sendo administrado pelo município. Pelo município, entendeu? Então, esse negócio aí, realmente, porque veio a Constituição, aí veio a construção da lei orgânica dos municípios e logo depois o plano diretor. Sim. Então, na lei orgânica dos municípios, o capítulo de política urbana é um capítulo trabalhado pelo meu mandato. Mas eu quero te falar uma coisa interessante. Por que você não foi candidato a prefeito nunca? O Bittar foi uma... Você era uma liderança... Teve uma época que eu andei conversando com todo mundo achou que era importante isso aqui. Aí foi quando o Marcelo, deputado estadual, teve uma votação estupenda como candidato por conta da... Marcelo Freixo, né? Freixo. Por conta da luta dele lá, com as milícias, ele estourou, foi uma votação estupenda. E aí todo mundo achava que ele era que devia ser candidato a prefeito, porque ele tinha demonstrado que tinha voto. E eu ainda não tinha dado essa demonstração. Naquela época que você estava como vereador, podia ter. Você tinha peso político para cacete. Tinha, mas... Mais ou menos. Não, mais ou menos. Porque aí se fechou que tinha que ser Marcelo Freixo e não eu. A opção foi o Marcelo. Aí você sai de vereador e vai ser deputado. Não, aí eu continuei sendo vereador. Não é? Você larga eu fui vereador até 2015. Em 2015 você vai ser candidato a deputado estadual. Aí 15 ele entra... Você acha que fez uma troca boa? De vereador para... O que acontece era mais importante como vereador? O que acontece é o seguinte. Eu já era o 7º mandato. 7. Então eu já tinha, digamos, quase que esgotado a tua discussão de questão. Então o que eu queria? Eu queria largar a discussão de política urbana, trabalhar a região metropolitana do Rio de Janeiro. E aí realmente o buraco é mais embaixo. É bem diferente. Porque a Constituição da Assembleia Legislativa, né, o interesse pela política urbana, que você, ao trabalhar a região metropolitana, quer dizer, você não encontra uma intervenção política aí
que não quer que realmente a boa prática política comande o E espetáculo. como é que foi a tua vida lá? Porque você pegou pesado, assim. Peguei. Pegou gente pesada, Sérgio Cabral, Pisciani, Paulo Melo. Esse pessoal que fazia da. Mas aí já que está tinha- na minoria, né? É. E como minoria, talvez o incômodo não fosse necessário e suficiente para eles se sentirem que deveria tomar coagido, algumas providências em relação a gente, né? Então, quando eu entrei na Assembleia Legislativa, o presidente Pisciani me chamou e disse que que estava querendo exatamente fazer a Constituição aí para o projeto para a política metropolitana do estado do Rio de Janeiro, né? Ele chama de quem entende desse negócio aqui é você, não você vai fazer. Então a gente se debruçou, produzimos um material. Ele abriu essa oportunidade para Abriu, você. abriu, mas depois aí vem um pessoal querendo mudar o que a gente tinha apresentado como proposta, isso, aquilo, aí eu disse, não, eu tô fora. Aí, muito complicado. Depois eu presidia de transportes, né? Foi um trabalho aprovado por unanimidade, o trabalho final, né? E é isso aí. Nós temos uma pergunta aqui, que é uma pergunta de praxe, que eu faço barata, também faz ela. Eu acho que a engenharia, e aí especificamente a engenharia, é mal representada nas câmaras de vereadores, nas câmaras de deputados, e no Congresso, nas alerges e no Congresso Nacional. Os interesses dos engenheiros, eu acho que deviam ser disputados pelos engenheiros. Os engenheiros deviam participar mais da vida política. Por que tem tão pouco? Perguntei ao Luiz Paulo Corrêa da Hora, tinha três, tinha você, ele e o Malafaia. Agora tem ele e o Malafaia só. E daqui a pouco ele disse que vai concorrer de novo, vai à reeleição. Mas que pode. Você não acha que os engenheiros tinham que participar mais? Devia ter mais incentivo da participação dos engenheiros na vida política? Pois é, e esse negócio aí foi uma coisa que eu sempre conversei tanto com vocês lá do sindicato, como o CREA, o próprio pessoal da CAEG. Quer dizer, é um negócio inadmissível uma cidade como o Rio de Janeiro. Por exemplo, recentemente, eu li no jornal, tem uma matéria de quase página inteira, de um contrato feito da Prefeitura do Rio de Janeiro com uma empresa nos Estados Unidos para trabalhar uma questão de engenharia, das encostas. Brincadeira, né? Será que aqui no Brasil, será que aqui no Rio de Janeiro não tem engenheiro capacitado? A gente sabe que existe. Que recém. Entendeu? Que entende de encosta, mas como ninguém. E é um dos melhores aqui do Rio de Janeiro. E o que acontece? Quer dizer, no fundo você quer mostrar que está buscando apoio nos Estados Unidos, como se os Estados Unidos não sabem um décimo daquilo que a gente sabe por ter vivência. Não tem a vida aqui. Um problema no dia a dia. É. Entendeu? Entendi. E aí sai aquela matéria, você não ouve depois nenhuma manifestação por parte das nossas instituições que representam a gente, né? Clube de Engenharia, Sindicato, CAEG, CREA. Não existe nenhuma manifestação. Quer dizer, é um negócio ruim. O pessoal da engenharia, geralmente, eles não gostam muito de política, não, né? É um pessoal, a nossa categoria é conservadora. Eu acho que é pior do que conservador. Eu acho que eles são capatazes o tempo todo, por isso que eles não. Medicina, engenharia. Direito nem tanto, né? Porque aí já. Mas medicina e engenharia é um negócio complicadíssimo, que ninguém quer saber de política. Entendeu? Como é que a gente formula política se a gente não participa da formulação da política? Mas aí deixa por conta de pessoas que não entendem fazer a formulação de políticas. Esse é que é o grande problema. E falar da engenharia, Entendeu? as pessoas que não são capacitadas. Não tem... É verdade. Eu me lembro o Estael, né?
que é do Clube de Engenharia, Estel. Estel. Alberto. Estel, rapaz, Estel entende de favela, de saneamento em favela, olha, rapaz, mais do que ninguém. E aí, de repente, faz contrato, traz um cara dos Estados Unidos para cá para resolver o problema das nossas encostas. Quer dizer, então, falta essa representação de forma mais expressiva de organização dos profissionais da engenharia, exatamente para fazer a sua intervenção nas questões que dizem respeito à cidade, que dizem respeito ao Estado, que dizem respeito às regiões metropolitanas. A gente, no Ministério das Cidades, a gente criou um espaço. Você veja, o Ministério das Cidades, de repente, construiu o Conselho das Cidades. Primeiro governo Lula. O ministro Era Olívio Dutra. Olívio Dutra. Olívio Dutra. E como eu discutia a questão urbana aqui no Rio de Janeiro, e todo o pessoal do PT, tanto aqui como de São Paulo, sabia do meu trabalho, então eu fui convidado para a primeira sessão que ia se discutir a organização do Conselho das Cidades. Aí estava lá a representação de tudo. E aí não tinha uma representação do Legislativo Municipal. E eu pedi a palavra e digo, olha, eu não estou entendendo mais nada. É o Conselho das Cidades. Não tem uma representação do Legislativo Municipal? Eu não estou entendendo. É porque essa política é feita de cima para baixo. Aí a resposta era que com aquelas entidades que estavam participando do Conselho eram entidades de caráter nacional. E existia a associação dos municípios, aquilo, mas que não era negócio realmente da turma fazer suas festas, não tinha nada a ver com a discussão séria, né, da política voltada para a defesa dos profissionais da engenharia e defesa da própria engenharia. Eu queria discutir com você uma coisa. Pode falar? Assim, a questão da habitação. A reforma urbana, assim, Eliomar, a população do Rio de Janeiro diminui a cada pesquisa do IBGE. Reduz, está caindo. No mundo todo, né? O Rio de Janeiro está caindo. Mas a população informal está aumentando, as favelas e comunidades. E eu vi, né? está aumentando. A informalidade aumenta porque as pessoas saem da formal e vai para a informal, tendo em vista que eles não conseguem, as pessoas não conseguem se colocar dentro da cidade formal. A cidade formal que tem uma série de obrigações, as pessoas ficam afogadas com aquilo, que é pagar luz, luz, água, IPTU, condomínio e tal, essas coisas. As taxas, então as pessoas se deslocam. Então, assim, hoje temos, eu não sei, hoje, segundo enquanto, tem 1.000 e tantas favelas no Rio de Janeiro, ou 1.000 e tantas comunidades. Como é que isso é uma coisa que não vai ter jeito? Quer dizer, tá certo que eu entendo assim que eu não acredito em bruxa, mas que elas existem. Eu não gosto de favela. Eu não acho que é uma coisa de uma política que é utilizada como política habitacional. Mas que elas existem. Não tem como a gente acabar. Uhum. A gente precisa formar uma política para isso. Qual seria? Você tem uma ideia? Olha, quando a gente fez o plano diretor da cidade do Rio de Janeiro, você tem um capítulo lá inteiro dedicado exatamente para o tratamento que você deva dar exatamente às áreas faveladas, né? Quer dizer, se você vai acabar com as favelas, eu não vou dizer que é o sonho, é a utopia, mas que as intervenções voltadas para quê? Porque o Rio de Janeiro, na época do Chagas Freitas, o governo não cuidava de favela. Ele não queria nem saber da existência de favela. Dizia que favela era área não metropolizada. E isso aí significa o seguinte: é área metropolizada, então não tem a menor responsabilidade como prefeito da cidade do Rio de Janeiro de tratar questões relacionadas à favela.
Aí quando a gente fez o plano diretor, tem capítulo lá voltado exatamente para a forma diferente que você deva tratar. Porque o que acontece é o seguinte, é que o pessoal da política, os conservadores, aquele não gosta de ter participação de outras pessoas. Acha que ele sabe tudo, tem condições de resolver todos os problemas. Então, você lida com a vida dos moradores, mexe com a vida dos moradores, sem ouvir os moradores. É. Então, é um negócio complicado, né? É um negócio complicado. Eu estive na China. Não sabia dessa história, não. Andei aí em várias... Porque teve uma época que eu representava muito o Rio de Janeiro. Dessas questões urbanas. Dessas questões urbanas. Dessa discussão. Então tinha um grupo mundial de parlamentares para o habitat. Né? Era constituída pela Europa, América, Ásia e África. Né? O presidente desse grupo parlamentar mundial, grupo mundial parlamentar ligado ao Habitat, o presidente era da Alemanha. Né? Na América do Sul, você tinha a América do Sul, América Central, você tinha na América do Sul, eu era primeiro vice-presidente. Nós fizemos um encontro aqui com vários países, na Câmara, quando eu era vereador, encontro com vários países Para discutir habitação. para discutir a questão da política urbana. A política urbana. Porque esse grupo discutia exatamente a questão da política urbana. Mas não mudou muito. A gente continua querendo discutir a política urbana e não tem muita alteração. E não avança. Olha, você veja, esse encontro que fui eu quem coordenei, fui eu que estive à frente, fui eu que impulsionei, tive o apoio do presidente da casa. Porque eu não ia entrar nessa sem ter o apoio. Tive o apoio do presidente da casa, mas teve uns 30 e tantos, ou assim, cerca de 50 países participando. Né? E teve o encontro do Habitat aqui também. Então, tanto que a presidente, na época do Habitat, teve nos nossos trabalhos. Rocha. Alicine. Teve nos nossos trabalhos. Então, foi a abertura. O prefeito não apareceu, rapaz. O prefeito não Mas, apareceu. Eliomar, você tocou agora num ponto que só fui descobrir depois que eu fiz mestrado. Da nossa classe, eu digo classe é engenharia, técnico e arquitetos, não escutar aquela comunidade, aquele grupo de pessoas que precisam. Não está faltando a gente melhorar um pouco a nossa matriz curricular? A gente inserir no nosso ensino relacionamento, sociologia, como um ingrediente sociológico aí na formação. Na formação. Ele passa na escola de engenharia e a gente não escuta falar nem de população, nem de nada. A gente passa. Várias coisas passam na escola de engenharia que ficam ao lado, que a gente vai aprender quando a gente está militando na área de engenharia. Friamente a gente vai passando por isso, não entende que é uma tarefa multidisciplinar, que todo mundo tem que estar junto ali, e no final a gente não consegue escutar aquilo que aquele grupo de pessoas querem. Claro. Falta muito isso. Mas essa porque nós somos excessivamente técnicos, nós temos uma formação técnica e aí não precisamos escutar ninguém. Essa é que é a grande questão, né? Quer dizer, o problema é que o engenheiro não admite que deva participar. Não é só engenheiro, não. Não é só engenheiro, não. Os profissionais que têm a ver com a construção devida da cidade e na cidade, quer dizer, o profissional, quando entra aí, ele acha que a opinião dele é que deve prevalecer acima de tudo. Ele tem conhecimento, ele fez uma universidade, inclusive, coisa que você não fez. Então, você não sabe mesmo de nada, você não sabe o que está falando. O tratamento é mais ou menos dessa maneira, dessa forma, né? Quer dizer, um tratamento
desestimula Você totalmente. não acha que a academia tinha que melhorar na qualificação? Já que você falou de todo. Tem, pode ter. Os É que caras ele está tão- falando. Mas- vai ensinar mas sociologia tão- dentro da escola de tão querendo engenharia. acabar, você vê, estão querendo acabar com o curso de história. É complicado. Por que os garotos não querem mais fazer engenharia, Leomar? Eu não sei se você já viu essas estatísticas que tem, que o pessoal não se dedica mais à engenharia, não quer fazer, porque o número de alunos está cada vez mais, está caindo cada vez mais, e ainda criaram o curso de EAD, essa negócio de ensino à distância. É uma mistura, né, de falta de incentivo, falta de pagar o engenheiro conforme Aí tem. o que você vê é o seguinte, é que hoje você a participação do engenheiro hoje ela está num certo nível de sofisticação que encurta e muito o mercado de trabalho, né? E também há uma diversificação, quer dizer, hoje a questão você não ouve mais o cara falar que é engenheiro civil. Quer dizer, ele nem, né, ele vai para aquele que quer ser engenheiro industrial, né? Engenheiro do meio foda. ambiente, entendeu? Quer dizer, você tem outras especialidades, quer dizer, com o avanço das tecnologias, onde realmente eu me lembro que uma vez eu fui convidado para a posse da diretoria do Sindicato dos Engenheiros Ferroviários. Rapaz, a média era 80 anos. Não mudou muito. É, Hoje continua sendo 80, 70, 60. Porra, a média é 80 O anos. sindicato de né? engenheiro deu uma melhorada. né? Deu uma melhorada, Deu uma melhorada. Baixou para 55, 60. Né? Pois é, então esse negócio aí é que... né? Não, no conselho é assim também. Outra coisa, Eu fui ferroviário por um bom tempo. Hoje a média realmente está em eu 83 fiquei anos. impressionado, né? É. E você vai em muitos lugares, aliás, não é só a questão da engenharia, quer dizer, a questão da política, quer dizer, agora pode começar nessa passeata, nesse movimento de domingo, tinha muitos jovens. Aquilo dali é uma coisa Interessante, né? interessante. De uma nova retomada do revigor. E que mostra que a gente pode ter ainda esperança. Diferença, Né? Porque se esse pessoal não começar a se mobilizar, a conta quem vai pagar são eles. A conta vai para eles. Mas eu acho. Essa turma jovem. Quando a gente estava na universidade, no terceiro ano de universidade, as empresas estavam dentro, lá para arrancar a gente e para fazer estágio. O que ela queria? Que quando a gente terminasse o curso, já ficava lá. Entendeu? Hoje, rapaz, você termina o curso, aí vem 1 ano, 2 anos, 3 anos, não consegue emprego. Você não consegue nem fazer estágio hoje. Aí você vai o quê? Aí vai Mas ter você que não pegar acha o que- Uber. Mas Leomar chamar você de professor Leomar, não deixa de não ser. Mas é porque falta Falta uma política pública nesse sentido. consciência política. Eu acho que é retomada da questão do país como um país democrático, país progressista e que precisa trazer emprego, a mão de obra. Ausência de consciência política. Ausência de consciência política. Isso é o grande problema. Quer dizer, hoje... E o que acontece é o seguinte, o cara não tem perspectiva de vida. Ele vai acreditar em quê? Ele já começa a desacreditar em tudo. Né? É um negócio complicado. É muito isso daí. difícil. Agora, isso é uma coisa de política mais geral. Agora, voltando no nosso caso, quer dizer, nós temos que ter uma intervenção na vida dessa cidade. Num processo eleitoral, essas entidades têm que estarem juntas. Primeiro tem que se juntar. Mas essas entidades das entidades de engenharia tem que fortalecer a engenharia. No processo eleitoral, você é candidato a prefeito, você tem que ouvir a gente. A gente tem que encher os auditórios, entendeu? Chamar esses caras para eles ouvirem a gente. Por quê? Porque depois de eleito, se aquilo que eles estão falando, que vão fazer isso, aquilo, para ganhar o nosso voto, não ser cumprido, a gente cair de cima de forma organizada, porque aí os caras começam a se dobrar. Deixa eu te fazer uma pergunta, eu esqueci de fazer para o Luiz Paulo.
Vou fazer para você ver se você já saiu lá da Alerj, mas não tem muito tempo. Tem 4 anos. 4 anos. Fazer 4 Vai anos. fazer 4 anos. Sabe que o pessoal reclama muito? É dessas indicações para agências reguladoras. Como é que é você, como deputado lá dentro Como é que funciona essas indicações para essas agências reguladoras? Política. Que no fundo, não, mas no fundo são adversários. São adversários políticos da população, foi para atender os interesses. Como é que a gente faz na Genesa e na Getrans? Eu sei. Você esteve lá, você Não, votou para indicar esses caras. Votou contra, mas votou, estava lá. A única coisa que a gente pode fazer é manifestar Uma agência a nossa reguladora tá insatisfação cheia, e não às tem vezes nada. até indignação com o nosso voto. A agência Que reguladora a cheia de sociedade delegado. também nem toma conhecimento do nosso Não voto. sabe. Entendeu? Não sabe. Por isso Mas você passa a ser conivente. A população não sabe que você votou contra. Claro. Mas sabe que os caras que estão lá foi posto pela Alerj. Foi. A política, porque a política, a partir de um determinado período, a política tem se deteriorado e esse processo de deterioração não está esgotado. Rapaz, vocês não sabem quando entra essa turma do Bolsonaro no Legislativo, os caras não têm nenhum preparo, rapaz. Você vê o cara O PH Joias, é isso que foi? Isso. Mas você acha que falta formação para você ingressar nesse mundo Falta político? preparo. Preparo. Falta preparo. Né? Falta preparo. Porque o que acontece é que como é que antigamente existia esse preparo? Dentro das universidades, Sim. o funcionamento dos diretórios acadêmicos, aquilo dali era uma Aquilo que verdadeira formava- escola. O embrião de formação de É uma liderança escola política. política. Hoje não Não tem tem. mais esse negócio. Mas os caras se destacam porque são influência, porque Não. essa coisa se destaca, eles são eleitos. Mas esse ponto lá do Liamar é importante. Você acha que não tem falta um pouco do Confea e dos CREs, até do próprios do sindicato, do clube ou de outras entidades, trazer isso e formar isso, já que as universidades praticamente não atuam mais e formar novas lideranças para a engenharia? A disputa eleitoral. que você tá Eleitoral, É. Então, é um complicador. Quer dizer, o pessoal está aí sem rumo e Sem a rumo. gente sem apontar o rumo. Sim. Não é dizer como é que tem que ser o rumo, mas pelo menos apontar. Né? Olha, pode ir por aqui. Né? A gente eu Tem tenho discutido isso. várias alternativas. Então é um negócio complicado. Eu não sei Como fazer? como que vai. Porque eu sempre falo, nós temos que trabalhar no sentido de reverter essa tendência perversa de como se constrói a cidadania atualmente no nosso país. Você não viu agora os caras criando esse negócio da blindagem? Isso aí, o cara falou uma coisa interessante, queria te ouvir. Fala assim, não, nós somos contra a blindagem, porque senão vai trazer muito bandido aqui pra dentro. Aí eu falei, caramba, deve ter alguma coisa errada, porque já tem uma porrada lá. Claro. Mas a qualidade do legislador brasileiro tem deteriorado demais. E a sociedade não está tomado providência, não tem tomado uma atitude, porque a atitude é a organização nas ruas. Você não viu? O domingo já surtiu o resultado. Claro, o Senado Federal O Senado já mandou para o lixo o tal da PEC. A blindagem. Você entendeu? Quer dizer, mas é um negócio... Olha, Marcelo, o que está discutindo hoje? Olha só uma coisa, eu estava vendo de manhã cedo. O cara quer discutir a redução do imposto de renda para 5 mil, de quem ganha até 5 mil reais, se botar a questão da anistia. Olha que merda, Claro, que diabo é isso? É porque... Porque com o Congresso, os caras porque- querem, ó, se botar, a gente só vota a redução do imposto de renda para quem ganha. Se votar, o projeto da gente Mas sabe o que é? Tem nada a ver com a outra, Mas sempre foi isso, Marco. Marco Antônio... Isso é um momento diferente. Marco Antônio e Barata. Vocês não vão ouvir, nem ler, nem ver
nenhuma discussão política dentro do legislativo que trata especificamente de interesses do país, interesses do Estado, interesses da vida das pessoas. Não. Ali, hoje, os interesses são pessoais. E interesses que não têm nada a ver. Você não vê uma discussão séria sobre a política da saúde no parlamento. Você não vê no parlamento uma discussão séria sobre a política de transportes. De educação. Você não vê sobre educação. Você não vê sobre cultura. Você não vê sobre assistência social. Você não vê... Então, e o parlamento é para você discutir exatamente essas políticas. Mas, Leomar, Então, o negócio deles é interesses pessoais. Mas quem elegeu esses caras, Leomar? Vamos Pois lá mesmo. Aí, claro, como é que faz? isso aí, Como é que a gente faz ninguém esse processo? chegou lá, sentou Ligou, e disse, sentou lá, eu sou deputado, eu sou Como é vereador. que a gente faz? Fui eleito, né? Como é que a gente faz para eleição? Pois é, mas... Tem um verso, tem um pensamento do Tim Maia, que eu não vou... Isso é um pensamento do Tim Maia, que o Tim Maia tem um pensamento que pobre vota na direita. Mas eu não quero concordar com isso. Eu acho que, de alguma maneira, a gente precisa fazer alguma coisa. Porque não pode ser essa sucessão de vereadores ruins, de deputados ruins, de senadores. Os senadores do Rio de Janeiro, cara, é Romário, Portinho e Bolsonaro. Vamos combinar que isso está faltando alguma política aí. Não está faltando discussão política aí? E é voto majoritário, cara, o senador. Esse é muito complicado. Faltam 2 minutos ali para fechar. Passa rápido. Tá A gente... vendo ali? Aqui, Tá longe, aqui. mas qual é que você tá vendo? O branco. É o branco? Nossa. Tá 3,18. Ele não enxerga, não. Não, tô vendo que o de lá é que é melhor, mas eles falam que o de lá é grandão. Mas fala. Passa rápido, Leomar. A gente tem que discutir aqui. Eu acho que momentos diferentes a gente vai estar aqui novamente discutindo a política e buscar sair um pouco desse marasmo em que a engenharia vive hoje. Hoje, aqui no Rio de Janeiro, temos 110 mil profissionais registrados no sistema e que não têm interesse de se envolver com isso. Temos 26 mil arquitetos e 180 mil técnicos. É um grupo de É gente que não acaba mais. que não acaba mais, pô. Então a gente pode mudar isso. Ai. E a gente precisa fazer isso. Você sabe que, por exemplo, professor. Antigamente, ser professor, rapaz, era uma profissão, entendeu? Altamente atraía admirada, né? Você tinha, tanto que quem é fulano, tá, o marido da professora. Então você veja o nível. E você veja a que ponto chegou a categoria dos professores. Eu estava vendo que ontem no Globo, pagar R$4.000, só o único estado da federação que paga 90% dos professores R$4.000 é o Ceará. O Ceará, o Rio de Janeiro só... O Ceará é o líder, é o melhor estado que tem. Então, se a gente não tiver cuidado, a engenharia também vai para o mesmo Eu acho que caminho. já está no mesmo caminho. Entendeu? Porque você tem agora a tal da inteligência artificial. Né? Eu não estou vendendo EAD para engenheiro, ensino à distância para engenheiro. Mas está acabando isso, é uma luta. O ensino à distância já é superior ao ensino presencial. Agora, é um negócio até meio complicado, mas eu ficava o dia inteiro dentro da universidade estudando para aprender. Estudando, não conseguia. E às vezes se ferrava na prova, estudava o dia todo e se ferrava na prova. Não sei como é que alguém pela televisão... E falta muito isso, esse network, né, que estava dizendo, né? Porque a distância é você e computador. E nós vivemos isso em loco, lá na faculdade, lá na universidade. E tinha um grupo debatendo sobre vários assuntos. E hoje já está acabando isso. Eu, de fato, eu não sei. Eu como fui um aluno muito médio, mediano... Você é um cara bom, rapaz. Mediano, eu teria dificuldade. Pela EAD eu tenho dificuldade. Eu não conseguiria. A gente tem essa dificuldade. Eu tenho dificuldade. Mas o jovem que está vendo aí... Eu preciso da escola, da turma, do professor, dessa relação. É importante. Essa relação, esse suor, essa coisa de ir para casa de fulano estudar, vir da casa de fulano estudar, porque ele sabia mais do que eu e me ensinava. Eu acho que isso era melhor. Agora... O cara lá do outro lado. Leomar, se quiser as considerações finais... Não, antes eu quero agradecer, Leomar. Calma, depois a gente vai agradecer. Eu vou agradecer, Leomar, depois ele faz... Porque eu não... Primeiro porque Leomar mora hoje
meio. Eu nem sei porque que ele não quis ser deputado, mas deve ter sido por causa desse montão de tempo. Acho que bateu no teto, acho que chegou. Mas ele deve entender isso. Mas ele mora hoje, parte em Paraty e parte no Rio de Janeiro. Paraty, E aí é nós bom, hein? tivemos que combinar essa relação Paraty-Rio de Janeiro, porque para ele vir aqui no Papo de Engenharia, ele teria que estar no Rio. E ele me concedeu essa homenagem, eu me sinto homenageado, de uma pessoa que eu aprendi muito. Você não imagina quanto da questão da discussão política de engenharia com o Eliomar. Eliomar, muito obrigado. Olha, eu é que agradeço profundamente e me coloco à disposição de vocês, quando quiser. Estamos aí, é só escolher o dar tema, a gente alô. debate e Exatamente. vamos voltar aqui, Tá legal. tá? Foi muito bom, eu acho que é muito importante esse tipo de espaço que vocês estão construindo para discutir as questões que dizem respeito, porque é importante, a engenharia é importante, a arquitetura é importante, a agronomia é importante, quer dizer, a geologia é importante, tudo isso é importante na vida, né? Quer dizer, Da população da cidade. pois é, agora o que acontece é o seguinte, você tem hoje o poder econômico, é uma potência, é muito forte, então direciona praticamente tudo aquilo que na escolha deles é o que deve ser transmitido para as gerações da sua Perfeito. formação. E complica, né? Obrigado, Eliomar. Valeu, hein? Obrigado, hein? Eu aqui agradeço profundamente.